medo, né, o que que ele faz na gente? Ele altera a nossa percepção da realidade e o nosso raciocínio. Então, por exemplo, assim, a gente não consegue ter a real noção se aquilo realmente é uma realidade que é tão assustadora, tão ameaçadora ou não. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Por exemplo, eu tô na beira de um abismo, né? Aquilo ali me deu muito medo, porque também existe o risco de eu cair e morrer, né? Me machucar. Aquilo ali realmente é um medo real, porque pode acontecer, né? E agora, por exemplo, se eu for num abismo, naquelas plataformas que tem piso de vidro, e eu tenho também um medo excessivo, aquele medo já é um medo irracional, ele não é real. Mas mesmo assim a gente sente aquele medo, né? O medo tá ali, a gente tem todos os sintomas do medo, né? Mas ele não é um medo racional. Porque se a gente for analisar bem a situação, não precisa ter medo. Pode pisar no vidro que não vai cair, não tem problema, né? Só que às vezes esse medo é incontrolável, né? Então o medo ele serve então para nos proteger de situações que sejam muito ameaçadoras. E quando a gente tem esse medo de uma situação que não é muito ameaçadora, dependendo do medo, ele pode dar vários transtornos para nossa vida, né? Trazer vários transtornos. Por exemplo, assim, o medo de dirigir, né? Quando a gente está começando, aprendendo a dirigir, a gente tem medo. A gente tem medo de não conseguir fazer as marchas na hora certa, medo de bater em outra pessoa, de fazer alguma coisa errada. Isso é normal, acho que todo mundo quando está iniciando tem essa insegurança, esse medo, né? Mas depois que a pessoa já aprende isso, né? Aí ela tem algumas pessoas que começam então a ter medo, porque o medo ele tem a ver com controle também. Vamos supor assim, eu vou dirigir numa autoestrada. Eu não vou ter controle sobre os outros motoristas, então algum motorista pode perder o controle e bater em mim. Então eu vou ter um medo de que alguém bata em mim. Então já é uma coisa que foge do meu controle. A gente pode até ter esse medo, mas a maioria das pessoas consegue enfrentar esse medo e dirigir. Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas até têm uma fobia de dirigir. Aí só de pensar em dirigir, elas já começam a ter os sintomas do medo antes mesmo de dirigir. E elas não conseguem dirigir. Isso então afeta a vida delas. Vamos supor que tenha, né, uma mãe solteira, né, que precisa sustentar o filho e recebeu uma proposta de emprego que ela precisa dirigir. E aí, então, essa situação de fobia de dirigir é uma coisa que vai limitar ela, porque ela não vai pegar essa vaga de emprego, que pode ser uma vaga ótima de emprego, ela não vai conseguir pegar por causa dessa fobia. Então, é uma coisa assim que vai atrapalhar muito a vida dela. E com a desprogramação neurobiológica, então, a gente consegue diminuir vários desses medos e às vezes até eliminar. A gente vai desprogramando todos esses medos e a gente também faz com que a pessoa fique mais presente. E quando a pessoa está mais presente, ela consegue perceber, né, que não seja com uma alteração da percepção, que o medo faz isso, né? Percebe como está naquele momento, se realmente é uma coisa tão ameaçadora ou não, e ela consegue pensar antes de reagir, não ter uma resposta automática, né? Então a desprogramação neurobiológica ajuda nisso também.